Recentemente, o Felca fez um vídeo sobre o tema de adultização, vocês já devem ter visto esse vídeo. É um vídeo que tem levantado bastante discussão e tal. E eu ouvi uma coisa, um comentário sobre esse vídeo, e também estava pensando sobre o que ele falou a partir de uma perspectiva mais histórica, né? Pensando em algumas referências de história antiga, principalmente, temas como casamento na antiguidade, como que acontecia, quando que acontecia. E achei que seria interessante compartilhar com vocês essa reflexão, também sem muita edição, igual eu fiz o último vídeo. Então, espero que dê para tirar alguma coisa de interessante disso. Para quem não viu o vídeo do Felca, é um vídeo em que ele falou sobre adultização, que seria uma experiência precoce de atividades caracteristicamente adultas em crianças hoje, né? Então, as crianças. Ele coloca vários exemplos, ele começa falando de crianças regendo ali mesa casts, né, podcasts falando sobre empreendedorismo, falando que a escola atrapalha o empreendedor, que já é assim deprimente, mas aí ele entra na sequência num assunto mais chocante relacionado à sexualização e até uma exploração sexual de crianças, né? Então um vídeo bem pesado mesmo. Ele até coloca um alerta no início lá de gatilhos e tal. Essa live não é tão gráfica, então acho que não é tão pesada assim. Mas qual que é a ideia que eu queria trazer, que é uma reflexão que eu estava tendo? Porque eu estava ouvindo algumas pessoas reagindo a essa denúncia que o Felca fez dessa sexualização de meninas, principalmente, né? Principalmente meninas. Os meninos estão presentes ali também, mas acho que recai mais sobre as crianças femininas ali. Mas muita gente olhando isso e falando assim, pô, estamos mesmo no fim dos tempos, né? O mundo tá de ponta cabeça, a sociedade, para onde que a sociedade está indo, e de fato é um negócio absolutamente lamentável. Só que, historicamente, né, como historiador, eu ouvindo isso, me veio uma reflexão que na verdade, nesse sentido, acho que a gente está mais no início dos tempos do que no fim dos tempos. Porque a criança poder ser criança, como tem sido colocado aí, a criança poder se divertir, se educar, antes de ter que vivenciar essas atividades, tipo trabalho e a questão sexual, casamento ou coisa desse tipo, é uma coisa muito recente, muito recente. E eu queria trazer alguns exemplos de como que acontecia uma adultização no caso específico da sexualidade das crianças na antiguidade. Começando por uma personalidade cristã, porque as pessoas que às vezes veem essa exploração sexual de crianças hoje, ou melhor, essa antecipação da vida sexual das crianças hoje, como algo muito negativo, geralmente tem uma moralidade construída, sobretudo, em cima do cristianismo, da história do cristianismo, que também bebe em outras matrizes, né, como a educação, a tradição clássica greco-romana e coisas do tipo, o judaísmo. Então, pegando uma figura cristã, eu acho que eu começo a ilustrar isso melhor, mas a gente vai para outros povos e outros cenários também. E a figura a quem eu estou me referindo aqui é Agostinho de Hipona, nas Confissões, né? E só antecipando uma coisa que eu vou falar lá no final, mas como eu sei que nem todo mundo assiste tudo, deixa eu antecipar isso no início, que eu trago isso de forma alguma para normalizar a coisa, porque a gente teve escravidão ao longo da história praticamente humana inteira, no planeta inteiro, e o fato disso ter acontecido e ter sido normal no passado não significa que a gente queira que isso seja realidade novamente, né? Ainda existe, né, resíduos, inclusive, de escravidão no mundo que deve ser combatido da mesma forma que eu acredito que esse tipo de crianças se casando, por exemplo, com 12 anos de idade, como eu vou trazer vários exemplos, também não deve ser algo que a gente deva normalizar, mas era o que era normal. Então, Agostinho, nas Confissões, no sexto livro das Confissões, tem uma passagem sobre o noivado dele. E ele diz, né, entretanto, insistiam constantemente para que eu me casasse.
já havia pedido uma jovem em casamento e recebera a promessa. E aí quem mais trabalhava nesse sentido era a minha mãe, e fala do esforço da mãe, ah, da insistência da mãe nesse casamento. Ele já era cristão nessa época, ele não era sacerdote ainda, mas ele já era cristão. E aí ele diz, né, insistia junto a mim nesse matrimônio e foi feito o pedido formal da jovem. Faltavam-lhe ainda 2 anos para a idade núbil, né, a idade de poder ser noiva propriamente. Mas, por ser do agrado de todos, ia se esperando a idade de casar, melhor dizendo, né, a idade núbil é a idade de casar. Então, assim, já haviam feito esse arranjo, esse casamento organizado pela família, e Agostinho estava esperando, então, essa menina atingir a idade mínima. E qual que era a idade mínima? Se a gente pega nessa edição mesmo, eles dizem aqui na nota de rodapé o seguinte: teria provavelmente a menina, né, apenas 10 anos, pois o direito romano de Justiniano fixava os 12 anos completos como idade núbil. Então, ele diz quase 2 anos para atingir a idade núbil, então estaria ali entre os 10, 11 anos. A noiva do Agostinho de Hipona de 30, mais ou menos na época, se eu não me engano. E aí, quando a gente vai para o direito civil romano mesmo, a gente vai para as Institutas de Justiniano do VI século depois de Cristo, a gente lê no primeiro livro, título 10 do casamento, né, o assunto é do casamento, diz o seguinte: os cidadãos romanos contraem matrimônio legítimo quando são unidos conforme a lei, estando o homem em idade púbere e a mulher em idade núbil. Então, a idade púbere é a idade de puberdade, e a idade núbil é a idade de casamento, né? Sejam eles independentes ou dependentes. Aí ele fala de tutela e essas questões, porque mesmo depois da puberdade, a pessoa poderia ou não continuar sob a tutela de alguém mais velho, né? Os pais ou algum outro tipo de responsável. Mas então pode-se casar a partir da idade púbere. E qual que é a idade púbere? No próprio direito civil romano, no título 22, quando fala da tutela, da cessação da tutela, quando é que acaba a tutela sobre um jovem, né, diz o seguinte: assim, pela promulgação de nossa Sagrada Constituição, decretamos que a puberdade, no caso dos homens, será considerada iniciada imediatamente à conclusão do 14º ano. Então, a partir dos 14 anos, o jovem já pode se casar, deixando inalterada a regra judiciosamente estabelecida pelos antigos quanto às mulheres, segundo a qual são consideradas aptas para o casamento após completarem o 12º ano. Então, aos 12 anos, as mulheres, né, as meninas, já são consideradas aptas para o casamento, e isso tem a ver justamente com a maturação corporal. Os primeiros sinais de que a mulher já é fértil, né, ou está em vias de poder gerar descendência, que é o principal objetivo do casamento. Então, casa-se para ter filhos. Para ter filho há o sexo. Então, a consumação do casamento está ligada ao casamento. É claro que, em alguns casos, alguém pode se casar por outro motivo e guardar continência ou esperar um tempo maior para a maturidade da noiva, mas supõe-se que a partir do momento em que você casou com a pessoa, independente da idade que ela tem, a partir dos 12 anos, a vida sexual já começa. E isso em várias culturas no planeta. Eu vou pegar agora o caso dos gregos. Eu achei um texto mais antigo, né, do 7º século a.C., um texto de Hesíodo, o Trabalhos e Dias, em que ele fala o seguinte: no tempo apropriado, leva uma esposa para a tua casa, não tendo tu muito menos de 30 anos, nem muito mais. Então a idade certa, a idade ideal para um homem se casar é por volta dos 30 anos. E qual que é a idade para a mulher? E aí ele diz: esse é o tempo correto para o casamento. A mulher deve ter alcançado a puberdade 4 anos antes e casar-se no 5º. Então aqui ele não define quando que começa a puberdade. Parece que ele tem uma atitude mais individualizada, do tipo, cada mulher amadurece num certo tempo. Estatisticamente, pelo que eu pesquisei, assim, os sinais de puberdade nas mulheres ou nas meninas começam a aparecer entre 9 e 15 anos. 12,5 no Brasil, pelo menos atual, é a idade mais comum, né, ou a média de idade em que acontece a primeira menstruação, mas você pode pegar outros sinais como pelos pubianos e a maturação, o desenvolvimento das mamas, né, alguma coisa nesse sentido,
que também são sinais de puberdade, podem acontecer antes. Então, no caso de Hesíodo, se a gente for pegar assim, no limite mais baixo, 9 anos de idade, a criança teria, a menina teria que fazer 4 anos depois, né, 4 ou 5 anos depois da puberdade. Então seria 14 anos, 15 anos de idade mais ou menos. Pensa em alguém que um corpo feminino que amadureceu mais tarde, seria mais tarde, mas ainda na faixa ali de uns 16, 17 anos. Em Atenas, por evidências epigráficas, né, de inscrições que falam sobre família, sobre casamentos, a gente encontra também a informação de que as meninas casavam-se por volta de 14, 15 anos. Em Esparta, parece que era mais comum as mulheres casarem mais tarde, 18, 20, 20 e poucos anos, porque a formação era mais, principalmente nas elites, né, era priorizada. Aí antes que a mulher passasse a viver como meio que um anexo na vida do marido, ela finalizava a sua educação individual ali, né? Então, em Esparta tinha essa priorização da educação da mulher. Por que isso, né? Porque até eu fiz eu não sei se eu comentei isso num vídeo que eu fiz muito tempo atrás sobre Hipátia de Alexandria, eu falei sobre educação clássica para mulheres, num vídeo da série que eu fiz sobre Hipátia. E lá eu acho que eu comento isso, que a educação filosófica era muito mais comum entre os homens e ela durava muito mais tempo entre os homens, justamente por causa dessa questão do casamento, porque quando a mulher se casava, geralmente ela interrompia a sua educação e ela passava a se dedicar à educação dos filhos, porque se casava, logo tinha filhos e ela já não investia numa educação pessoal mais, enquanto os homens se casavam mais tarde, tinham mais tempo de formação e essa formação era utilizada para buscar principalmente empregos, né, ocupações nos tempos de Hipátia. A gente está falando do quarto, quinto século depois de Cristo, no contexto do Império Romano, então buscavam uma posição no governo, né, como magistrados e tal. Então, assim, mas a idade de casamento tinha essa referência da puberdade, então poucos anos depois da puberdade, o corpo feminino já era considerado pronto para reproduzir, então as pessoas já começavam a casar e fazer o que gera crianças, né? No judaísmo também a gente encontra informações a esse respeito. No Talmud, que é a coleção de textos rabínicos, uma longa coleção de textos rabínicos com muitas opiniões diferentes e divergentes a respeito de muitas coisas, inclusive sobre o casamento, a gente encontra também algumas informações sobre qual que era a expectativa de idade para que as meninas se casassem. Então, no Talmud, num certo trecho, eu vou colocar depois as referências na descrição, diz o seguinte: o homem pode arranjar o casamento de sua filha quando ela é uma na'ará, por si mesmo ou por meio de seu representante. Então, o casamento era arranjado e poderia ser feito diretamente pelo pai da menina ou por alguém, por ele autorizado para fazer essa coisa casamenteira. E essa na'ará, esse é um dos vários termos que aparece para jovens mulheres no hebraico, e tradicionalmente ele é entendido como uma fase dos 11 aos 12 anos, ou 12 anos e meio, ou às vezes 12 a 12 anos e meio. Isso diverge, né? Mas está entre um estágio que é chamado de ketaná, que seria menor, digamos assim, e bogeret, que é maior. Então, um texto, por exemplo, também no Talmud diz: e qual é a definição de ketaná, né, dessa menor, a que não pode se casar? Da idade de 11 anos e um dia até 12 anos e um dia. Mais do que isso ou menos do que isso, mantém relações sexuais de modo habitual e segue sua vida, segundo as palavras do rabino Meir. Eu sinceramente não entendi muito bem o que essa segunda parte porque ele está... Como assim mantém relações sexuais e segue sua vida, inclusive para menores? Eu não entendi, sinceramente. Mas o que importa mais aqui para nós é que há esse marco de 12 anos muito recorrente no judaísmo rabínico como marco de amadurecimento da fêmea, digamos assim, né? Eu estou falando fêmea porque eu hesito entre o menina e mulher, porque na classificação antiga ela passa de menina a mulher aos 12 anos, mas
pela minha formação, né, a minha cultura, é duro chamar uma pessoa, né, uma fêmea de 12 anos de mulher. Mas ainda mais pai de menina agora, né? E outro trecho no Talmud diz assim: com relação a uma filha de 11 anos e um dia de idade, seus votos são examinados, são votos religiosos, né? São examinados para verificar se ela está ciente do significado de seu voto e em nome de quem o fez. Então, os votos, aqui é um contexto de falar sobre a validade de votos religiosos. No caso das menores de 12 anos, esses votos, a criança deve ser examinada para ver se ela tem consciência do que ela está fazendo. A partir dos 12, isso não é necessário mais, porque considera-se que ela já é agora uma mulher madura. Então, quando ela completa 12 anos e um dia e desenvolveu 2 pelos pubianos, então tem esse critério físico de maturação corporal, né, e diz, inclusive, sinal de maturidade, seus votos têm validade mesmo sem exame. Então, a partir do momento em que a menina já tem essas características, no caso aqui, pelos pubianos, ela já é considerada uma mulher, né? Então, falando desse tema de adultização, ela se adultiza aos 12 anos de idade na cultura judaica antiga. Hoje, ainda é feito o Bat Mitzvah, que é o equivalente do Bar Mitzvah para as meninas, um ano antes dos meninos. Então, o Bar Mitzvah, que marca essa maturidade para os machos da espécie, acontece aos 13 anos e as meninas / mulheres aos 12 anos de idade. Isso não significa hoje, pelo menos, eu não sei como que é a questão do casamento em comunidades mais tradicionais judaicas, mas quando a gente pega judeus mais integrados, digamos assim, numa cultura local, não especificamente judaica, dependente dessas tradições rabínicas antigas, acredito que seja muito incomum alguém se casar a partir aos 12, 13, 14 anos que seja, né? Até porque tem questões legais, dependendo de onde você estiver, do país onde a pessoa está. E aí, isso leva, inclusive, à questão da idade de Maria, que muita gente me pergunta, às vezes assim, com que idade que Maria teve Jesus? E eu não faço a menor ideia, e ninguém faz a menor ideia, né? Não tem como saber. Mas por eu falar muito de cristianismo, judaísmo e ser historiador, o pessoal me pergunta como se essa informação estivesse disponível. Mas não está. Não está disponível, mas quando geralmente alguém tenta responder essa pergunta, é utilizando esse padrão que se encontra nos textos judaicos antigos, de que a partir dos 12 anos já é a idade núbil. Então Maria poderia ter ali 13, 14, 15 anos, o momento em que ela já pode ter filho, poderia ter filho. Mas poderia ser muito mais velha, né? Nada obriga essa leitura. Só que existe um evangelho apócrifo, aqui nos evangelhos apócrifos traduzidos pelo Frederico Lourenço, gregos e latinos, que fala sobre a idade de Maria, que é o evangelho de Tiago. No evangelho de Tiago, Maria é criada no templo. Ela é levada para o templo para ser educada, nutrida, ela é alimentada pelos anjos que vão no templo e tal, então tem toda essa questão. Só que chega um momento dramático que é o seguinte: Maria é uma mulher. Mulheres, em geral, menstruam. E a menstruação é considerada poluição ritual, né? Impureza. Então Maria não pode menstruar no templo, então ela não pode continuar morando no templo como acontecia antes, segundo o Evangelho de Tiago. Então eles precisam casar Maria com alguém para que ela passe a viver na casa desse homem, que vai ser o marido dela, e deixe de viver no templo. E aí isso é descrito no capítulo 8 do Evangelho de Tiago, que diz assim: tendo ela chegado aos 12 anos, então pegaram os 12 anos também aqui, realizou-se um concílio dos sacerdotes que disseram: eis que Maria atingiu a idade de 12 anos no templo do Senhor. Que faremos com ela para que não polua o santuário do Senhor? E disse o sumo sacerdote: tu estivesse de pé junto do altar do Senhor, entra e ora a respeito dela, e aquilo que o Senhor mostrar, isso façamos. Aí o que é feito é uma espécie de sortes, que chamam homens da cidade ali, eles levam um bastão, e aquele cujo bastão floresce, que é José, que era viúvo na época, segundo esse texto, já tinha os outros filhos, que são os irmãos de Jesus.
ele toma Maria em casamento. Sem a intenção de consumar. Já era um homem velho, ele diz até que vai ser ridicularizado pela comunidade, porque ele é velho, Maria é muito nova e tal. Então, nesse caso, não há no horizonte a ideia de consumar o casamento. Mas a ideia da puberdade, da idade núbil e do casamento aos 12 anos está presente aqui nesse texto também. De novo, independente disso ser real ou não, né, vamos dizer assim, não é real, mas a gente aprende com o texto historicamente, independente dele ser factualmente verdadeiro ou não, né? Se você lê as histórias do Homem-Aranha e vê prédios em Nova York, entregadores de pizza, isso faz parte do mundo real, né? O fato do Homem-Aranha não existir não invalida essas outras coisas. Então, o autor do Evangelho de Tiago, por mais que ele não esteja relatando a história tal como de fato foi, ele está usando elementos do mundo em que ele vive. E no mundo em que ele vive, faz sentido uma menina de 12 anos se casar, inclusive com um viúvo, que já estava bem avançado em anos, né, como se diz. E a gente poderia ir para vários outros lugares, né? Poderia ir para a Mesopotâmia, poderia ir para o Egito. O costume entre os povos antigos era a mulher barra menina, de novo, está pronta para ter filhos, ela já é encaminhada para algum homem para começar a tê-los. Na Idade Média, período moderno e até recentemente, até atualmente em alguns lugares, isso ainda acontece, né? Eu tenho na família uma pessoa que casou aos 15 anos de idade. Detalhe, eu dei esse exemplo da pessoa na minha família de 15 anos que casou porque é da minha geração, mas se a gente fosse voltar para minha bisavó, a minha mãe conta que a minha bisavó falava que casou por volta dos 12 anos, quando ela ainda brincava de boneca. E quando o marido dela aparecia, ela tinha que correr e esconder as bonecas. E pouco depois disso, ela parou de brincar de boneca porque ela teve o primeiro filho. E esse filho, meu tio-avô, conta que comeu o doce do casamento da minha avó, da minha bisavó. Ou seja, a consumação do casamento não demorou muito, né? Dessa minha bisavó que casou aos 12 anos. Porque era um doce de goiaba, se eu não me engano, que ele falava, que guardava depois de feito e durava mais de ano, né? Então, depois que já começou a comer alguma coisa, ele comeu esse doce que tinha sido feito para o casamento da minha bisavó. Então, se isso não é adultização, né? Parar de brincar de boneca aos 12 anos, você tem que cuidar, ou 13, porque você tem que cuidar do seu filho. Enfim, voltando para a conversa. Então, a gente tem esses casamentos muito recentes que não é adultização no sentido de fazer danças sensuais nas redes sociais, mas implica toda uma mudança de vida, uma adultização no sentido fortíssimo, né? A gente não está falando aqui de exploração sexual, de certa forma, talvez, né? Você pensar um casamento arranjado, você entregar por alianças dinásticas uma criança de 12 anos na mão de um filho do rei de 40, 50 anos, ou a idade que for, e ele pode fazer o que quiser com aquela menina, é uma forma também de exploração sexual, né? Enfim, mas o que eu queria trazer é essa questão que muitas vezes a gente tem uma espécie de miopia histórica. Quando a gente olha, de novo, para essa questão da adultização que o Felca denuncia como algo sinal do fim dos tempos, parece que a gente esqueceu como é que o mundo era há mais tempo. No caso da pandemia também, quando teve a pandemia de Covid-19, as pessoas viam o sinal dos tempos, né, como se nunca tivesse acontecido pandemias terríveis também no passado. Né? De novo, eu não estou querendo dizer isso para falar assim, como já aconteceu antes, acontece, então é tranquilo. Pelo contrário, o que eu estou querendo fazer é justamente mostrar que historicamente e socialmente nada está dado. Nenhuma conquista, nenhum progresso está dado, garantido de uma vez por todas. As coisas já foram diferentes no passado, para o bem e para o mal, e podem ser diferentes, e serão diferentes no futuro, para o bem e para o mal. O que define isso é o que a sociedade faz. E a sociedade é o resultado do que as pessoas que compõem essa sociedade fazem. E é aí que eu entro na reflexão final, pegando um outro livro que é o Dossel Sagrado, que a gente já discutiu no clube de membros aqui do canal, para falar sobre alienação. Porque quando a gente diz que
isso é o sinal dos tempos, e como se, tipo assim, agora, daqui para frente é ladeira abaixo, a gente entra numa mentalidade alienada, no sentido técnico do termo na sociologia. Porque parece que é o destino, e se é o destino, não tem muito o que fazer, né? O Peter Berger, aqui nesse livro, ele define alienação da seguinte forma: a alienação é o processo pelo qual a relação dialética entre o indivíduo e o seu mundo é perdida para a consciência, ou seja, os indivíduos e a sociedade estão numa relação de diálogo constante, ida e vinda. O indivíduo molda a sociedade e a sociedade molda o indivíduo. E isso, a gente às vezes tem consciência de que isso acontece, às vezes não tem consciência. Então a alienação é justamente quando a gente perde a consciência dessa dialética entre o indivíduo e o mundo. Ele continua: o indivíduo esquece que esse mundo foi e continua a ser coproduzido por ele. Ele esquece que ele é responsável pelas coisas que acontecem no presente e que acontecerão e como serão no futuro. A consciência alienada é uma consciência que não é dialética. E, de novo, isso é um fenômeno de consciência. Você não percebe, mas independente de você perceber ou não, você continua participando da produção da realidade. Só que quando você não tem consciência disso, os seus valores, o que você deseja para a sociedade, você passa a fazer isso de forma muito mais ineficaz. Você passa a assumir uma passividade muito maior, né? E ele continua: o mundo social deixa então de ser uma... Quando isso acontece, esse fenômeno acontece, de alienação, o mundo social deixa então de ser uma arena aberta, na qual o indivíduo expande o seu ser em atividade significativa, e converte-se, ao contrário, num conjunto fechado de reificações, de coisas externas, divorciadas da atividade presente ou futura. Inverte-se na consciência a verdadeira relação entre o homem e o seu mundo. O agente, a pessoa que age, o agente, torna-se apenas aquele sobre o qual se age. O produtor é apreendido somente como produto. Nessa perda da dialética social, a própria atividade parece ser outra coisa, a saber, um processo, um destino, uma sina, né? Então eu acho... eu ouvi essa avaliação, né? Alguém assim, pode ter sido uma força de expressão, né? A pessoa vindo e falou assim: o fim dos tempos mesmo. Mas se há um fundo de verdade nessa reflexão da pessoa, de que é daí para baixo, agora é só ladeira abaixo, isso é muito perigoso, percebe? Porque o fato de hoje a gente ter o que eu considero, pelo menos acredito que a maioria de vocês considera, uma relação muito mais saudável com a infância, que é permitir a criança ser criança, né? A criança não precisar trabalhar ou ser mãe aos 12, 13 anos de idade, a gente só chegou nesse estágio porque alguém lutou para que a sociedade fosse assim, participou ativamente da formação de uma sociedade que tivesse essa forma e não tivesse mais as formas que tinha antes. Se a gente quer conservar essa forma, a gente precisa continuar ativo, garantindo isso, ou, na verdade, melhorando muito mais isso, porque a gente vê, até pelo que o Fialka denunciou, e por várias outras denúncias, e isso é conhecido há muito tempo, né, muito antes de internet, essa questão de exploração infantil, de adultização, né, como ele colocou o termo, isso é muito conhecido e ainda é muito precário o cuidado com a criança atualmente, né? Então, assim, de novo, ao trazer todos esses exemplos, eu não quero normalizar, tipo, era assim, então não tem problema que as meninas voltem a se casar aos 13 anos de idade. Ao contrário, né? A gente tem que perceber que a história não é automática, ela não é nem um plano inclinado ladeira abaixo e nem a inevitabilidade do progresso, que é algo que algumas pessoas pensam também, né? Tipo assim, nem precisa fazer muita coisa, que a tendência é a gente só melhorar, progredir. Hoje é menos popular, eu acho, essa ideia, mas era muito popular antes da Primeira e, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial.
Mas, tipo assim, temos cada vez mais ciência, temos cada vez mais tecnologia e as coisas só vão melhorar rumo a uma espécie de céu na Terra, né? E isso não é de forma alguma garantido, mas é um horizonte e um ideal para se lutar, né? Então é basicamente essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês.